Muito obrigado, glória, aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas a Cristo Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor, que alegria, amados, sejam todos bem-vindos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Aqui eu quero honrar a presença da nossa preciosa arcebispa sênior, Luciane Toledo, a bispa Cidinha, todos esses maravilhosos membros do Santo Ministério, a você que está em casa, no YouTube, no Facebook, no canal do Zoom, sejam todos muito bem-vindos no poderoso nome de Jesus. Amados, nós estamos em um momento onde a preparação para o arrebatamento da igreja é algo muito, mas muito, é a prioridade número 1, na verdade, minha e sua. Nós estamos num momento, amados, onde nós precisamos estar alertas, aonde nós temos que estar vigilantes e aonde nós precisamos da palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. E é por isso que o Espírito Santo, nesta manhã, ele está convidando você a entender mais o que é o conceito de bênção. O que é ser abençoado? O que significa para Deus ser abençoado? Nós vivemos em um tempo, amados, onde o hedonismo, a busca pelo prazer, se tornou muito comum na sociedade pós-moderna. Se nós analisarmos linhas filosóficas de 2 séculos para cá, iluminismo, modernismo, pós-modernismo foi trazendo uma busca desesperada do homem para o prazer, uma busca desesperada para o homem, para o conforto e para se acomodar e para se autossatisfazer com a sua carne e os seus desejos. Mas a palavra de Deus, ela vem totalmente contrária a isso, buscando para mim e para você um sentido de alerta, diga alerta, vigilância, diga vigilância, e que é extremamente necessário para que estejamos acordados. Todos aqui sabem da parábola das 10 virgens? Olha para a pessoa do seu lado e fala, se lembra da parábola das 10 virgens? Amados, das 10, 5 estavam dormindo e 5 estavam acordadas. Na verdade, todas dormiram, mas 5 estavam prontas e as outras 5 não estavam prontas. E o nosso objetivo, o objetivo do Espírito Santo é trazer esse sentido, esse sentimento de alerta, de estar alerta para você e para mim e para todos nós. Amados, este hedonismo, esta busca pelo prazer, ela foi entrando na sociedade pós-moderna e ela entrou dentro da igreja. E ela foi entrando de forma lícita. E o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Foi entrando de forma lícita. E as pessoas foram começando a desejar casamento, emprego, posição social. Se eu tiver, se eu conseguir, se eu conquistar, se eu ter, se eu ser, se as pessoas me honrarem, se eu entrar pela porta da frente e for celebrado, tudo isso começou a se tornar o foco, o objetivo do homem pós-moderno. E também, infelizmente, do cristão pós-moderno. Então a Bíblia, no dia de hoje, vai encorajar você e vai encorajar a mim a entendermos quais são as bênçãos de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela, você quer conhecer as bênçãos de Deus? Uma salva de palmas para Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos hoje estudar com muita profundidade o conceito de bênção e principalmente o conceito de bênção celestial no contexto da preparação e da entrada do povo de Deus no reino celestial, aleluia. E amados, hoje eu gostaria muito, encarecidamente, que você, dentro de todos os cenários que nós vamos falar hoje, você coloque a sua vida, os seus momentos, as suas circunstâncias, e que você faça um questionamento, diga questionamento, do que eu acreditava que era bênção, e se o que eu tenho na minha vida realmente veio de bênção de Deus, ou não é
a bênção do próprio Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus. Quantos aqui querem caminhar nessa jornada para entendermos sobre a bênção de Deus? Amém. Glória a Deus. No final, amados, nós vamos fazer uma oração e um clamor especial aos nossos preciosos irmãos que estão sofrendo com as inundações no sul do país. Esta igreja, ela vai se reunir com um clamor tremendo para esses irmãos que estão sofrendo. E nós sabemos que tudo isso é decorrência do pecado e um sinal da volta do nosso Senhor Jesus. Mas o nosso trabalho é de clamar, pedir perdão, mas também é orar e abençoar estes amados que estão saindo das suas casas. Tem cidades que estão 90% inundadas, amados. Pessoas num estado de guerra, de alerta, sirenes da polícia, semanas ligadas. Pessoas que têm filhos pequenos, pessoas de idade, pessoas adoentadas, acamadas, enfrentando isso. Isso é consequência do pecado do mundo, mas nossa igreja vai orar para todos eles em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E agora, como todos sabem, nosso arrependimento é no final, depois que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, nos convenceu da sua palavra, nós também vamos fazer o arrependimento no final. Amém? Glória a Deus. Amados, em algumas versões estão felizes. Na minha versão da Bíblia NVI, nós vamos passar por vários versículos, aonde vocês vão ver a palavra feliz, diga feliz. Todas essas palavras vocês podem trocar por abençoados. Em algumas versões estão abençoados. Então nós vamos começar com Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E hoje você vai entender mais sobre as bênçãos do nosso Deus. O que vem dele? Quais são as verdadeiras bênçãos? E será que eu tenho que me questionar do que eu acreditava que era bênção e do que eu estou vendo que é bênção hoje? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que leem, ou aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. Bem-aventurados, ou mais que felizes, ou abençoados, aqueles que ouvem, guardam e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então nós entendemos aqui que o conceito de bênção destas escrituras, do Apocalipse, quer dizer a revelação de quem é Jesus Cristo de verdade. Quantos aqui querem conhecer o verdadeiro Cristo? Revelado. É o livro do Apocalipse. E ele já começa no primeiro passo da sua trajetória, da sua jornada, falando: mais que feliz, mais que abençoado, bem-aventurado, aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. Bem-aventurados aqueles que ouvem, guardam, e as coisas que nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui nós percebemos que há um senso de urgência, de vigilância, de estar alerta, porque o tempo está próximo. Então esta bênção, ela está relacionada à palavra de Deus e qual vai ser o desdobramento, o efeito que ela vai causar no seu estado de vigilância, no seu estado de estar alerta. Então aqui, nesse primeiro texto, amados, podemos colocar que esta bênção é se alimentar da palavra de Deus, sim ou não? Podemos colocar que esta bênção é guardar no coração a palavra de Deus? Mais que felizes, abençoados, bem-aventurados são aqueles. Continuando, amados, nós vamos entender que o sentimento de vigilância é algo que o Espírito Santo, ele coloca como felicidade e como bênção. E nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E olha o que diz a palavra do nosso Senhor sobre aqueles que verdadeiramente morreram em nosso Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Então ouvi uma voz alta dos céus, dizendo: escreva, bem-aventurados, diga abençoados, os mortos que morrem no Senhor
de agora em diante. O Espírito diz, sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, pois suas obras os seguirão. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você terá descanso quando entrar na Nova Jerusalém. Amados, neste texto, em Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, nós vemos, eu ouvi uma voz dos céus, quer dizer, está vindo de Deus, da parte de Deus, está vindo do trono de Deus, ela estava dizendo, o conceito de bênção é, abençoados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. O Espírito diz, sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, pois suas obras, elas lhes acompanharão, lhes seguirão. Amados, abençoados são aqueles que no Senhor estão morrendo. Abençoados são aqueles que, se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Afinal, se morremos ou se vivemos, somos de Cristo. É muito lindo, né? Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Agora, o sentimento de pertencimento. Vocês vão sentir e perceber uma similaridade da resultante de cada uma desses versículos. Eles estão todos relacionados à entrada da igreja nos céus. Percebam, amados, o nível de similaridade quando o próprio Deus, quando Ele revela Jesus Cristo, Ele coloca que a bênção, ela está relacionada a você dar um passo adentro da eternidade. Toda a bênção está relacionada à entrada da igreja na eternidade. Toda a bênção de Deus, ela está focada com que você verdadeiramente entre na eternidade. Vamos analisar depois outros conceitos de bênção. O famoso Deuteronômio 28, que muitos leem só a primeira parte do capítulo e depois não lê a segunda parte. Vamos analisar as bênçãos de Joel 2, que muitos nem começam no chamado arrependimento, já vão até o final. Vamos analisar as bênçãos sobre guardar a palavra, como está escrito em Josué, capítulo 1, sim. Mas nós vamos ver que quando o próprio Jesus, fala sobre o que é bênção, ele começa a colocar todo o foco na igreja entrar no reino de Deus. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. E aqui nós vamos ver uma bênção especial para aquele que era e que há de vir. E uma bênção especial para aquele que permanece vigilante. Eis que venho como ladrão. Quer dizer, o dia e a hora não é conhecido. Bem-aventurado, diga abençoado, aquele que permanece vigilante e conserva suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Amados, o conceito de bênção, que nós estamos vendo aqui. Bem-aventurados os que guardam, os que escrevem e que leem em voz alta as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer, a bênção é se preparar para o tempo estar próximo. Depois nós vimos, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque porque as suas obras os seguirão. E agora nós estamos vendo, amados, abençoados são aqueles que permanecem vigilantes. Aqueles que estão alerta, aqueles que não dormiram no mundo, aqueles que não estão seguindo o padrão do mundo, aqueles que não estão amando as coisas que o mundo ama, aqueles que não estão se vestindo como o mundo, aqueles que não estão colocando a confiança no que o mundo coloca a confiança, aqueles que não estão priorizando, diga priorizando, o que o mundo prioriza. Quantos aqui querem ter a melhor e a maior bênção? Vamos estar alertas, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos ver
neste maravilhoso livro do Apocalipse. Que livro maravilhoso! Conhecer a revelação de quem é Jesus Cristo. Ele é temível, com certeza, para aqueles que estão nas trevas. Mas ele é maravilhoso. Enche a boca e fala, ele é maravilhoso para aqueles que estão na luz. Amém. Nós vamos entender também, amados, que todos aqueles que participam da primeira ressurreição, estes são verdadeiramente abençoados. E eu convido você a ir para Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 6 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados, diga abençoados, santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus. Esse sacerdócio real, celestial e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Amados, Jesus vai reinar com justiça? Jesus vai reinar com santidade? Todos que forem se juntar a ele naquele reino terão que ser justos neste reino aqui? Para ter a honra? Não faz sentido. Eu gosto de conversar muito com meu irmão Rafael, porque ele é uma pessoa extremamente coerente, tem um bom senso tremendo, tem uma forma de entender. Logicamente, se isso acontecer, isso precisa acontecer. Amados, se nós olharmos aqui, todos que vão reinar, diga reinar, com Cristo, nós temos que entender uma coisa. A justiça é um atributo que pertence somente a Deus. Tudo que nós olhamos neste mundo, o mundo não existe justiça. A justiça verdadeira é um atributo que só pertence a Deus. Foi esse o motivo pelo qual ele enviou Jesus Cristo. Para que Jesus pudesse, pela misericórdia do Pai, revestir você com a justiça dele. É impossível, amados, nós encontrarmos a justiça no mundo. Esse é o motivo pelo qual, se nós estivermos com Cristo Jesus, caminhando em justiça, nós podemos reinar com ele com justiça. Se nós estivermos caminhando com Cristo, com santidade, poderemos reinar com ele com santidade. Aleluia! Glória a Deus! E se eu guardar as palavras desse nosso Deus poderoso no meu coração, será que eu vou ser abençoado? Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Olha, sempre o tempo está próximo. Venho tirar do mundo é agora, não é depois. E nós vemos uma similaridade interessante com a Bíblia, né? Todas as vezes que Jesus pregou, o tempo está próximo. Todas as vezes que os apóstolos, os profetas, essa verdade, porque nós estamos a uma respiração de estar na presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. Eis que vem em breve, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Bem-aventuranças, bem-aventuranças, bem-aventuranças. Felicidade, felizes, mais que felizes. Tudo isso, vocês percebem que está relacionado ao homem entrar nos céus. Então, nós devemos, amados, fazer uma análise. Temos que agora analisar se verdadeiramente nós estamos correndo atrás da bênção de Deus. Se verdadeiramente queremos viver essa bênção de Deus. Vamos questionar também o que é bênção. Todas as situações da sua vida que trouxeram você aos pés de Deus, essas situações foram uma bênção verdadeira? Sim ou não?
todas as adversidades que colocaram em você um sentido de vigilância, de preparação, que tiraram você da zona de conforto, que colocaram um novo normal na sua vida, que mudaram a sua vida de alguma forma. Essas situações são as verdadeiras bênçãos, sim ou não? Amados, hoje nós vamos entender e vamos meditar se o que eu tenho são bênçãos ou se as situações que eu passei são bênçãos muito maiores, inexplicáveis. Circunstâncias, pessoas, adversidades, problemas que colocaram a gente aos pés da cruz do Calvário. Essas são as bênçãos que estão relacionadas à entrada da igreja lá dentro do reino dos céus. Agora, amados, a igreja pós-moderna, ela colocou um senso de bênçãos em coisas, em pessoas, em status, em acumulações, mas a bênção verdadeira foi anulada de maneira sutil, por coisas lícitas, por coisas lógicas para a carne e para o eu. Mas toda a bênção que vem de Deus, diga de Deus, é para preparar você para a eternidade. Quantos aqui querem ter essa bênção? Eu quero ter essa bênção. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amados, se você conquistar tudo na terra, diga para a pessoa do seu lado, se você conquistar tudo. Então, amados, casamento, carro, casa, filhos, universidade, viagens, amizade, ser relevante na sociedade, ser uma pessoa que todos, onde você vai, é celebrado, ser a pessoa que sua avó quando vê fala, nossa, que neto maravilhoso, você viu? Ele se formou em Harvard. Aí quando você vê o seu pai fala, olha, eu tenho um orgulho do meu filho, e coloca o filho como um troféu. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Se tudo isso acontecer, e você falhar e entrar no arrebatamento da igreja, nenhuma dessas bênçãos valeram de nada, amados. Todas as pessoas que Jesus Cristo curou, todas as pessoas que Jesus Cristo salvou da morte, essas pessoas morreram um dia, amados. Todas as pessoas que Jesus Cristo colocou a mão, os 10 leprosos, as pessoas que ele fez levantar, as pessoas que ele fez enxergar, ele falava, isso é para testificar a mensagem da preparação. Isso aponta direto, amados, que a verdadeira bênção só tem uma, é entrar no reino dos céus. Agora eu vou fazer o inverso. Se você perder tudo, se você perder o seu emprego, se você perder a sua casa, se você perder os seus amigos, se você perder o prestígio da sua família, mas você não falhar em entrar no reino dos céus, essa vai ser a verdadeira bênção. Amém? Agora, dá uma salva de palmas para Cristo Jesus, Ele é muito digno. Amados, isso não quer dizer que as coisas não possam andar juntas, não é verdade? Muitas vezes elas possam andar juntas com sabedoria, com temperança, com calma, com paz de espírito e principalmente com amor. Sim, elas podem andar juntas, mas se for para escolher, você não pode escolher outra coisa a não ser entrar no reino dos céus. Amém? Glória a Deus, louvado seja. Então agora, amados, esse é um desafio para esta geração e foi para todas as outras, mas principalmente para essa. Uma geração que só quer bênçãos. Uma geração que só quer se acomodar. Uma geração que só quer a busca pelo prazer e pelo conforto. O desafio é esse. É trocar, fazer uma metanoia no seu cérebro, mudar o conceito do que é bênção para o que é a bênção de Deus. Diga, de Deus. Amém. Não é meio óbvio? A bênção de Deus é Deus querer que você viva com Ele. É muito claro, não é? E quantas vezes, amados, bênçãos que nós considerávamos bênçãos na nossa vida, nos afastaram de Deus. Uma promoção,
um reconhecimento de algo que Deus te deu, que você é melhor que os demais, que gerou orgulho em você, que gerou soberba, que gerou vaidade. Casamentos destruídos por causa de um sucesso de um dos dois cônjuges. Famílias destruídas por causa do adultério de algo que parecia uma bênção, um carro novo. E aí começa a chamar a atenção. E a resultante disso. Pessoas que ganharam dinheiro e se acabaram e afundaram nas drogas e destruíram famílias e gerações. Tudo isso, amados, é por causa do conceito de bênção, que não é só da igreja lá fora, fala, são os meus conceitos, e hoje eu preciso me arrepender, e eu sou o mais pecador dessa sala. Não tinha uma pessoa mais orgulhosa do que eu. Não existia uma pessoa mais soberba do que eu, Conrado. Não existia uma pessoa que confiava tanto e se achava tanto, que se achava que era melhor que os demais do que eu. E eu sou o primeiro hoje. Quando a Bispa Cidinha conduzir o arrependimento, eu vou colocar o meu rosto no pó e me arrepender. Porque quantas coisas que eu achava que eram bênção na minha vida foram motivos de ficar e me afastar de Deus. Amém? Amados, vamos hoje olhar para nós mesmos? Não é para a pessoa do seu lado essa mensagem. Essa mensagem é para você. Amém? Glória a Deus. Não é para a igreja de outra denominação. Essa mensagem é para o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Uma coisa é saber o verdadeiro evangelho. Outra coisa é viver, amados. Estar nesse santo ministério não é garantia de ir no arrebatamento. Pelo contrário, estar nesse santo ministério e falhar é muito mais temível do que se você não conhecesse, assim diz a palavra do Senhor. Nem todos, e eu me incluo nisso, que eu preciso melhorar muito e me arrepender, que estão aqui, eles sabem, sim, mas nem todos vivem. A nossa igreja tem defeitos, ela tem problemas, precisamos nos arrepender, existem vaidades, existem egos, e tudo isso tem que morrer, sabe aonde? Nos pés da cruz do Calvário de Cristo Jesus. Porque Ele sofreu para que nós possamos nos desprender desses pecados. Amém? E eu sou o primeiro aqui na frente a me humilhar e me arrepender, porque eu sou pecador. E eu preciso muito do Espírito Santo, e que vocês amem a minha salvação e me ajudem a me conduzir para a eternidade. Amém? Eu preciso de vocês, amados, com o Espírito Santo. Glória a Deus. Felizes são aqueles que participam das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dos versículos mais maravilhosos, mais lindos, mais tremendos da Bíblia. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante, puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Nós vamos estudar sobre as vestes, mas hoje o foco é você mudar e entender o conceito do que é a bênção. O anjo me disse, escreva, diga abençoados são os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou essas palavras. Pode confiar, ela mais do que o sol vai levantar amanhã cedo. Essas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para Cristo Jesus. Amados, sempre quando nós lemos este versículo, é muito importante combinar ele com Mateus 22:11, porque vai dar um entendimento melhor para nós. O foco não são hoje, o foco é a gente entender o que é bênção verdadeira e nós excluirmos as bênçãos que nos levaram para a ruína e potencializarmos as situações, as circunstâncias que colocaram você com a cara no pó e eu com a cara no pó,
para estarmos aos pés da cruz de Cristo. Este é o foco de hoje. Você entendeu o que é bênção. Mas, amados, sobre o conceito de vestes, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali que um homem que não estava usando a roupa apropriada para o casamento. Versículo 22, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a roupa apropriada, sem a veste nupcial, sem a roupa de linho fino, puro e resplandecente para o casamento? E o homem ficou sem palavras. E o mais difícil e temível é o versículo 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quantos aqui querem se preparar com as suas vestes? Eu quero me preparar. Aleluia, glória a Deus. Mas não se pode ler Apocalipse 19, 8 e 9 sem ler esse versículo aqui, ó. Ele vai dar o contraponto. É muito feliz entrar na eternidade, mas é muito temível você não entrar. Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria de ilustrar para os amados esta bênção que é entrar na cidade prometida, na verdadeira da Nova Jerusalém. Eu estava ao lado da nossa preciosa arcebispa quando veio uma certa pergunta: amada, a senhora já foi para Jerusalém conhecer? Olha, né, tem tantas pessoas que falam de Jerusalém. Ela falou assim: eu nunca me interessei por ir para Jerusalém, porque o meu único foco é a Nova Jerusalém celestial. Aleluia. Glória a Deus. Nunca me interessei, nunca perdi meu tempo com isso, porque Deus me matou para isso. O meu foco é a Nova Jerusalém celestial. Aleluia. Glória a Deus. Exatamente. Ninguém hoje, né? Infelizmente, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos ver essas pessoas que vão entrar para você te motivar. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Essas pessoas que vão entrar, amados, a única bênção é essa. Essa é a bênção de Deus. Aleluia. Depois disso olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha, Apocalipse 14, né? Versículo 6, mesmo formato. Em pé, diante do trono do Cordeiro, com as vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Amado, a bênção que você precisa é todas as circunstâncias. Pode ser uma perda de emprego, pode ser uma situação adversa na sua família, pode ser uma situação que Deus coloque você aos pés dele, mas o que você precisa é de Deus controlar a sua vida, para que você possa entrar no reino dos céus. Essas são as verdadeiras bênçãos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: vamos buscar a verdadeira bênção? Motive. Aleluia. Agora vamos ver os conceitos de vencedores. Depois a gente vai finalizar com uma pessoa que a gente sabe que venceu, não é verdade? Aleluia. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Agora nós vamos dar uma cadência maior. Glória a Deus. Apocalipse 2, 7. E aqui nós vamos ver o que Jesus fala no final das cartas para as igrejas de Sardes. No final das cartas, ele sempre dá um conceito de vitória, de bênção, de bem-aventurança ou de felicidade. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, diga bênção. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É relacionado ao paraíso, amados. É lindo a Bíblia. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, de modo algum, não sofrerá o dano da segunda morte. Tremendo, não é, amados? Quer dizer, não vai para o lado de fogo, ele vai para a Nova Jerusalém celestial. Uma salva de palmas. Aleluia. Apocalipse 2, de 26 a 28.
Aquele que vencer, diga, bênção, abençoado, e fizer a minha vontade até o fim, e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele a autoridade sobre as nações. Versículo 27. E ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Diga, Jesus! Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, meus amados, Apocalipse 3:5. Vamos ver esse conceito de vencedor? Apocalipse 3:5, assim diz a palavra do Senhor. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Diga, veste celestial. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de quem? Do meu Pai e dos seus anjos. Tremendo, amados. Apocalipse 3:12. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo de Deus, do meu Deus, e dali jamais sairá. Diga, vida eterna. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Apocalipse 3:21. Para concluir a parte dos vencedores, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Todas essas bênçãos estão relacionadas a você não falhar e entrar no arrebatamento da igreja. Se você ganhar o mundo inteiro e falhar e entrar no arrebatamento, nenhuma dessas bênçãos valerão alguma coisa. Mas, diga mas, se você se agarrar na verdadeira bênção, que é entrar na Nova Jerusalém, tudo valerá a pena, amados. Amém. Glória a Deus. Quantos estão dispostos aqui a se livrar de tudo que está te impedindo de entrar na Nova Jerusalém hoje? Hoje é o dia, amados. Vamos rever nossos conceitos de bênção. Vamos mudar os nossos conceitos em nome de Jesus. Tem uma pessoa que venceu, amados, e a vida dele foi uma vida de serviço e de renúncia, mas de glória. 2 Timóteo capítulo 4, dos versículos de 6 a 8. O grande vencedor, o nome dele é só um, Jesus Cristo. Mas ele tem um servo que ele permitiu escrever através do Espírito Santo estas palavras. 2 Timóteo capítulo 4, de 6 a 8, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. O tempo da minha partida está próximo. Versículo, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora está me reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz, diga Romanos 2, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a tua vinda. Aleluia, meus amados. Essa pessoa, ela teve tudo na terra? Essa pessoa, ela conquistou tudo? Ela era celebrada onde ela ia? Amados, mas ele teve a verdadeira bênção. Vamos ver a bênção, como começou a bênção dele? O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele fala que ele superava as pessoas da idade dele com conhecimento do evangelho. Que ele era filho de hebreus, de avós hebreus, que ele foi circuncidado no 8º dia, que nós sabemos através dos historiadores que ele tinha, ele tinha um comércio famoso de tendas, mas ele também era fariseu,
que ele era muito respeitado. O próprio sumo sacerdote Caifás o recebia. Então, ele era uma pessoa que era, e nós vimos também que ele era um gênio, né? Depois que Deus chama ele através do Espírito Santo, foi um gênio. Quando Deus precisou de um trabalho em larga escala, ele usou um instrumento chamado apóstolo Paulo, não é verdade? Sabemos que o apóstolo Pedro foi o líder ali, mas quando precisou ganhar escala, foi uma pessoa, um gênio que Deus trouxe. Mas tudo aquilo, amados, que ele achava que era bênção, ele fala, eu considero como esterco. Eu quis perder todas as coisas para ganhar a Cristo. Isso é a verdadeira bênção, hein? Mas poderíamos ler Filipenses 3, mas nós vamos focar em Atos capítulo 8, capítulo 9, de 3 a 16. E agora eu quero que você reflita sobre as bênçãos que você teve desta forma. Situações na sua vida que trouxeram você aos pés de Jesus. Situações e adversidades na sua vida que colocaram vocês com mais temor de Jesus. Esta foi a bênção do apóstolo Paulo. Saulo, por sua vez... Atos 9, de 3 a 16, por favor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Olha a bênção daquele que era celebrado pela sociedade. Onde ele ia, além de ele ser rico, né, ele também tinha a cidadania romana, como se você fosse um cidadão americano hoje, ou japonês, ou alemão, né? Fora isso, ele era ainda fariseu, extremamente inteligente. A Bíblia fala que ele quase decorou o Antigo Testamento, amados. Olha quando foi a bênção dele verdadeira. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha dos céus. Lembre-se das situações adversas que Deus mostrou que te ama e quer você perto dele. Versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conrado, Conrado, por que me persegues quando você peca? Cada um de nós, Jesus estava falando para você e para mim. Por que nós estamos perseguindo Jesus? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Versículo 6. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo prepararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levantaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego. No chão não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Diga, Ananias. O Senhor chamou em visão e disse: Ananias. E ele respondeu: estou aqui, Senhor. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão ele viu versículo 13. Versículo 14 agora, né? Ou não? Será que tem que voltar para o 13? Ele está orando. Versículo 12, desculpa. Em uma visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a vir. Isso já era o apóstolo Paulo, né? Versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, porém, respondeu: vá, este homem é um instrumento. Você é um instrumento. Todas as vezes que tiver uma adversidade, Deus está querendo colocar você como um instrumento. Lembrem-se das bênçãos que colocaram você aos pés da cruz do Calvário, amados. Essas são as bênçãos. Voltando no 15, este é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele
quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Felizes os que sofrem, felizes os que são perseguidos, felizes os que choram, não é verdade? Felizes os que são perseguidos pelo nome do Senhor. É lindo esse versículo 16, amados. Vai chegando perto dele, eu já vou chorando já. É lindo demais, glória a Deus. Todas as bênçãos que colocaram você aos pés de Jesus, que voltaram você no caminho do Filho Pródigo, que prepararam você para pisar na Nova Jerusalém. Essas são as bênçãos de verdade, amém? Pergunte para a pessoa do seu lado, vamos mudar nosso conceito de bênção? Em tudo, com certeza, Deus vai te abençoar. Mas se no final você falhar, a Bíblia vai te falar, Deus, Jesus, na verdade, vai repetir Marcos 8,36. De que adianta você ganhou o mundo inteiro, mas você perdeu a sua alma? Deuteronômio 28, o famoso, né? Deuteronômio 28, tão lido, tão decorado pela igreja pós-moderna. O tão falado Deuteronômio 28 sobre... Mas muitos esquecem do versículo 1 também, né? Acho que eu só lia eu vou colocar né? Eu só lia do 2 em diante. Amados, olha o versículo 1. É uma prerrogativa, é uma premissa. Até essa palavra cuidadosamente eu tenho temor, sabia? É uma condicional. Essa palavra cuidadosamente, em algumas outras Bíblias estão atenciosamente. Que palavra temível, hein? Meu Deus do céu, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente, atenciosamente, todos, perfeito, é Jesus Cristo, né? Todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, porá acima de todas as nações da terra. Amados, dali em diante, tem uma série, você não vai ser cauda, mas vai ser cabeça. Você não vai emprestar, mas vão pegar emprestado de você. Você vai abençoar, você vai ser vitorioso, não vai ser escravo. Eu só não vou ler para não termos esse tempo, mas o conceito é, existe a bênção da obediência. Diga para a pessoa do seu lado, existe a bênção da obediência. Existe, é bíblico. Mas, amado, se você tiver a bênção da obediência, e naquele grande dia, no final, não importa como começa, como a arcebispa diz, né? Mas como termina, se no final da sua vida, você falhar, não adiantou de nada ter sido acima de todas as nações. Por isso que a bênção verdadeira é não falhar. Amém, amados? Nós vamos entender também que existe mais bênçãos. A bênção da obediência, nós temos a bênção do arrependimento, não é? Eu nem anotei aqui, mas vamos rapidamente. Joel 2,12. Joel 2,12. Muitas pessoas leem Joel depois do versículo 12. Mas no versículo 12, ele vai falar sobre o arrependimento. Deixa eu até chegar lá também, meus amados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Joel 2, eu acredito que seja o versículo 12. Joel 2, isso, chamado ao arrependimento, né? Em algumas versões. Muitos vão ler a resposta do Senhor, que é no versículo 18 para frente, que vai falar, se você se arrepender, você vai ter antes de chegar no dia do Senhor, você vai ter muitas bênçãos, o seu celeiro de trigo vai estar cheio, mas tudo isso começa no versículo 12. Antes, se você se arrepender, as bênçãos vão te acompanhar. Sem arrependimento, amados, não tem bênção nenhuma. Então vamos ver aqui, Joel 2,12, porém, agora declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, diga arrependimento, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, né? Muitos tinham esse costume, né, de rasgar as vestes, mas o coração
estava longe, não é? Igual Isaías 29:13. As pessoas oravam, mas o coração estava longe, não é verdade? Voltando-se para o Senhor, Isaías 29:16, perdão. Voltando-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e não passe, ao passar, deixe uma bênção. E depois, amados, nós vamos ver do versículo 18 em diante, ele falando de várias bênçãos que vão acontecer. Mas isso, a condicional, igual da obediência, foi o arrependimento. Aleluia. Então existe, amados, esta bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas se você ganhar tudo isso e você falhar em entrar no reino dos céus, Marcos 8:36. E já caminhando para o final, porque hoje nós temos um arrependimento que vamos fazer juntos, vamos clamar pelos nossos irmãos também lá do sul, e temos uma novidade também hoje muito especial no Espírito. Glória a Deus. Pois que adianta ganhar o mundo inteiro? Diga as bênçãos que colocam no mundo, não é? As bênçãos materiais. Que adianta? Ganhou tudo, foi obediente, mas no final desobedeceu. E perder a sua vida é temível, não é, meus amados? A Bíblia fala muito do cêntuplo. Ganhar 100 vezes mais. Hoje vamos entender o cêntuplo bíblico, o verdadeiro cêntuplo bíblico. Mateus 19, de 27 a 30, já caminhando para o fim da nosso estudo sobre o que é bênção. Eles perguntaram então, por que Moisés mandou-lhe dar... Deixa eu ver que eu acho que eu passei errado, hein? Vê se é o capítulo 22, senão eu vou lá até lá. O cêntuplo. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Desculpa, eu falei o versículo errado, né? Mateus 19, é o 27. Mateus 19, 27. Eu falei 22? Amém, glória a Deus. Mateus 19, 27. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, quando ele se assentar no seu trono glorioso, na renovação de todas as coisas, diga milênio, aleluia. Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Também fala da Nova Jerusalém. Na verdade é o milênio. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá o quê? 100 vezes mais. E qual que é a verdadeira bênção? A vida eterna. Uma salva de palmas para Cristo. Amados, esses que deixaram tudo isso, eles tiveram 100 vezes mais na terra? Sim ou não? Com certeza não, não é verdade? Amados, sempre é muito temível ler, mas nós vamos ler para concluir Hebreus 11. Sempre quando a gente olha o cêntuplo, todo mundo que deixou, vamos ver o que eles receberam na terra. Hebreus capítulo 11. E nós vamos ver, amados, o que aconteceu com eles. Eles não receberam essa bênção na terra, mas foi uma preparação para os céus. Versículo 35, Hebreus 11, 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusados ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior.
Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fim da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido, porque isso está guardado aonde? Na Nova Jerusalém. Amém, amados? Glória a Deus. Toda adversidade, amados. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Toda adversidade que você passou. A bispa Cidinha, nós estávamos conversando, ela meditando, ela falou, uma doença que coloca uma pessoa acamada e ela aos poucos vai morrendo, depende da circunstância, é uma bênção tremenda, porque essa pessoa tem chance de se arrepender e entrar no reino dos céus. Uma pessoa que está com a vida de pecado, acontece um acidente, pum, ela morre e nem sentiu nada. Será que isso é uma bênção? Uma pessoa que ganhou o mundo inteiro, viajou para todos os lugares, recebeu todos os prêmios e honrarias, despontou nas academias, despontou na sociedade, falhou de entrar no arrebatamento. Isso é uma bênção? Não é. Amados, olha o conceito de bênção. Tiago 1, 3. Vamos Tiago 1, 1, desde o começo, amém. Meus irmãos, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4. No entanto, a perseverança deve ter a ação completa. Amados, quantas vezes eu passei por adversidade e confiei mais em Cristo, e tive que depender só dele, e tive que morrer para mim, e tive que largar os meus conceitos de confiança e confiar na cruz, e me aproximar da cruz. Essas situações foram e são a verdadeira bênção da sua vida. Perseverança deve produzir ação completa, a fim de que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Pergunta para a pessoa do seu lado, é necessário aprovações? É necessário provações? 1 Coríntios 10, 13, para finalizar. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, provados, passem por adversidades, além do que vocês podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. E agora, para concluir, amados, nós vamos falar sobre o grande sermão do monte, não é verdade? Mateus 5, de 3 a 12, para nós concluirmos as bênçãos. Sempre quando tiver aqui no sermão do monte, bênção ou mais que felizes ou bem-aventurados, você lembra que é abençoados. Abençoados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Abençoados os que choram, porque serão consolados. Abençoados humildes, pois receberão a terra. Diga milênio. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Abençoados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Abençoados os puros de coração, pois verão a Deus. Abençoados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Abençoados
os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Abençoados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se. Diga para a pessoa ao seu lado, alegre-se. Regozije-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos procurar a bênção que nos traz preparados para entrar na Nova Jerusalém. Amém? Amados, antes de fazermos o nosso clamor e o arrependimento, vamos nos arrepender hoje por toda a bênção que nós considerávamos que era bênção, mas que nos deixaram orgulhosos, soberbos, nos transformaram mentirosos, fizeram nós roubarmos, nós mentirmos, e tudo isso era legal aos olhos do mundo. Mas para Deus estava nos afastando da entrada da porta estreita. Vamos clamar e depois nós vamos também abençoar os nossos amados irmãos da cidade, lá do sul do país. Aleluia, amados, que a graça e a paz do nosso adorado Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, e seja com todos os nossos amados, aqueles que amam a Deus, aqueles que reconhecem que Ele é Deus e nós somos pó. Que o Senhor esteja fazendo repousar sobre vocês as mais ricas bênçãos do Senhor. Estas verdadeiras bênçãos que foram faladas aqui. Amém? As bênçãos que exigem fé, que muitas vezes você não vê, mas você crê. E é esta maravilha que Deus colocou dentro do nosso coração. A fé. Não há explicação. Como que eles morreram, como que eles foram perseguidos, torturados e não renunciaram. Eles viam algo que nós não vemos nesta geração. A pergunta sempre foi esta: como eles podiam ser perseguidos, torturados, não pelo mundo, muitas vezes pela própria igreja. Essa é a parte mais difícil. Quando alguém que você acha que era de Deus, vira e fala, você é um filho do diabo, você simplesmente porque você agora decidiu obedecer e você não desiste. E, ai meu Deus, vai até o fim e não nega o Senhor. Isso exige uma fé muito grande. Muitas coisas maravilhosas, muitas palavras foram faladas aqui, por isso que o livro do Apocalipse, um livro que traz grande bênção. Se a igreja não ler o livro do Apocalipse, ela nunca vai entender que no fim Deus é vitorioso. Se a igreja não ler o livro do Apocalipse, ela nunca vai entender que Jesus finalmente está assentado no trono de todo poder e de toda glória. Ele não é mais aquele homem fraquinho, nunca foi fraco, né? Mas a nossa imagem, aquele bebê mansinho, que não revidava, que dava outra face, aquilo foi a dispensação do Cordeiro de Deus na terra para destruir o orgulho do homem, mas ele reina. Se não lermos o livro do Apocalipse, nunca saberemos que o diabo, o príncipe deste mundo, já está julgado, e já está em algum momento dentro do lago de fogo. Eternamente, junto com ele estarão aqueles que ele conseguiu enganar, que escolheram segui-lo em vez de seguir ao Senhor em todas as dificuldades, em todas as provações. Então, o que eu digo para apenas concluir e fechar e dar uma pequena pincelada nesta mensagem maravilhosa que não deixa margens para nada. Não sei onde está, mas está gravado no meu coração.
Se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas para esta vida, seremos os mais miseráveis. Então analisem que o que a igreja deste tempo presente, ela está chegando em algo que não começou agora. A grande apostasia começou pouco a pouco a afastar-se do caminho da verdade, até chegar nesta total divergência, aonde o caminho é aqui, eles estão indo para baixo. É o oposto. As bênçãos verdadeiras estão em cima. E esta igreja está procurando as bênçãos desta vida, fazendo cumprir esta palavra. Se a nossa esperança em Cristo Jesus for somente para esta vida, seríamos os mais infelizes. Então, 1 Coríntios 15, 19. Muito obrigada, amado arcebispo João. Amados, foi falado aqui das bênçãos verdadeiras, inclusive bem-aventurados e santos os que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, o teu último momento você está em arrependimento, você está em submissão, você está agarrado ao teu Senhor. Isto é uma bênção de valor inestimável que terá uma consequência eterna. E aí, enquanto o nosso amado bispo Conrado falava, me vinham alguns versículos, como por exemplo João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos estava muito espantado com os sinais, né? Se puder colocar ali, Senhor, ele vai lá escondidinho, ele era um membro do Sinédrio. Não, tem alguma coisa diferente a respeito deste homem. Este Jesus de Nazaré, ele faz sinais maravilhosos, tremendos. Ah, mas se Deus não estivesse com ele, ele jamais faria. Aí você vê a resposta de Jesus em seguida. Ele reconheceu a presença de Deus em Jesus pelos sinais. A resposta de Jesus é chocante. Prestem atenção aqui. Isso tem que mudar a nossa vida. Imagina alguém chega para você e fala, irmã, como você é tremenda? Que poder de Deus, que unção. Você fala, isso acontece, você ora, falando de qualquer pessoa que tem o poder de Deus, e essa pessoa vira para você e fala, olha, eu vou te falar bem a verdade. Não olha os sinais não, tá? Se você não nascer de novo, estes sinais que você viu não servem para nada. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ver, apenas ver. Se você não nascer de novo, tudo isso que foi falado aqui, o novo céu, a nova terra, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, você não vai nem ver. Não vai ter sentido para você. Você não vai morrer por isto. Aí em seguida ele fala, e Nicodemos pergunta, mas como? A pergunta óbvia de quem não entende nada. Nascer de novo? Então quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E nascer de novo? Como assim? O que quer dizer nascer de novo? E Jesus então vai mais fundo. A resposta é um pouco mais profunda, ele diz, em verdade, esta é a verdade, ele diz. Isto que eu vou te dizer é a verdade. Se alguém não nascer, não é voltar ao ventre, da água e do Espírito. Da palavra e do Espírito Santo, você não vai entrar. São 2 momentos na igreja para receber as verdadeiras bênçãos. Um é nascer de novo. Quando você nasce de novo, você agora pode ver as coisas. Nós estamos aqui, tudo que foi pregado é fé. Muitas dessas coisas você não vê e não apalpa com a sua mão ainda. Mas você vê e crê. Você sabe se seria capaz de morrer por isso. Não é? Você já viu
Agora, tem um nascimento que ele é mais perfeito. Este novo nascimento, que é o novo nascimento e do Espírito. Aí você pode entrar no reino de Deus. Tudo começa aí. A próxima coisa que me chamou muita atenção, o amado bispo falou sobre as vestes, até chegar sobre as vestes de linho finíssimo. E eu meditei e até ri por dentro. Vestes de linho finíssimo. Foi-lhe dado para vestir. Aí você pensa assim, graças a Deus vai ser só para o arrebatamento. Não preciso usar isso aqui na terra não, né, Senhor? Todo mundo quer as vestes de linho finíssimo? Sem elas, amado, como você entrou aqui sem as vestes? Amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Amarre-o e lance-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. As vestes todos querem. E eu meditei, Senhor, e se estas vestes hoje fossem literais? Se Deus te falasse para se vestir com uma túnica branca, longa, o que você iria sentir? Você iria detestar a ideia. Então, como é que estas vestes fisicamente se manifestam em nós? Elas se manifestam em vestes santas, cobrindo o seu corpo, honrando a Deus. E eu vou perguntar para alguém aqui, principalmente as mulheres, é horrível ou não é? Se vestir com santidade nesses dias. É horrível. A nossa carne detesta. E eu digo por mim. É algo que você aprende a amar pela obediência. Quem não vai dizer isto? Teve alguém que olhou as vestes santas e falou, que lindo, eu quero, onde eu compro uma dessa? Você olhou e falou, ah, não, isso não. Tudo bem, eu vou na igreja, mas ninguém vai me pedir para vestir assim não, né? Ninguém vai pedir para eu amarrar meu cabelo assim não, né? Não me peçam isto. Estou falando isso como alguém que viveu isto. Senhor, te dou tudo, te entrego tudo. E perdi mesmo muito para ganhar a Cristo. Em 2015, janeiro, eu já tinha perdido muito, tudo na verdade. Mas eu ainda usava as minhas calças, largas, tudo bem. Até que eu falei, Senhor, o ano está começando. Senhor, peço o que o Senhor quiser neste ano. E o Senhor falou claramente no meu coração, e se eu te pedisse para usar um vestido? Eu dei um pulo e falei, isso não! Levantou um bicho dentro de mim e falou, ah, isto não. Na verdade, eu nem tinha, amados. Deus me visitou em 96. Em 2015, eu tive essa conversa, Deus me pôs num cantinho e me encurralou. Tão simples. Perde toda a tua vida, perdi. Esquece a tua reputação, deixa ir para o ralo, deixei. Perca essa pessoa amada, perdi. Perca agora estas pessoas amadas, perdi. Perca agora a sua glória, a sua pompa, a sua formosura. Deixa o seu corpo agora engordar, esquece a beleza, deixei. Olha só. E se agora eu te pedisse para pôr um vestido? Dentro de mim levantou um negócio e falou, ah, isso não. Quando eu ouvi alguém aqui dentro falar, ah, isso não, e foi uma fera. Você pode imaginar Deus te pedindo com toda a humildade algo e você vira para ele, arreganha os dentes e fala, isso não. Eu vi isto.
Eu dei um pulo, amados, da sala, e eu fui andando para o meu quarto e houve uma batalha dentro de mim. Algo dentro de mim dizia, isto não. Eu nunca vou pôr um vestido, isso não me peça. E aí o outro lado de mim dizia, isto sim. Isto sim. E eu fui andando da sala até o meu quarto, aquela luta dentro de mim. E eu peguei o único vestido que eu tinha no meu armário. Era um vestido preto, bem largão, vestido de malha, que eu tinha para dias de muito calor. Eu vesti aquele vestido, olhei no espelho e falei, mas falei, eu vou vestir. Amados, eu tinha só aquele vestido, eu usei uma semana. Eu fui vestindo todos os dias e uma batalha. Então, o que eu quero dizer com isto? Amados, nós podemos desistir de coisas muito grandes para Deus. Mas tem algumas coisas tão pequenas que quando Deus te pede, você vê que não é normal, não é aceitável dentro de você. Então, estas vestes, elas são detestáveis para a tua carne. Você se torna totalmente diferente de todo mundo e isto você odeia. Porque agora você começa a chamar a atenção das pessoas como algo detestável. Ter Jesus no coração, escondidinho, ninguém sabe que ele está lá, tudo bem. Mas você se mistura com a multidão e até é aprovado por ela. Mas quando ele fala de vestes, a gente olha, isso não, isso é só para ela. Isso é só para ela. Então, o que eu pensei? O que nós vimos? A obediência, mesmo sem muito entendimento, mas por amor a Jesus. Respira fundo, fala, eu vou fazer. E agora, por amor... É só para as mulheres, amada arcebispa? Me perguntaram. Não, irmão, o que você está fazendo com esse terno calor de 40 graus? Irmão, está todo mundo de bermuda. Você está de camisa fechada? Calça social? Como assim? Não. Vestes começa a se manifestar fora o que está dentro. E eu não estou aqui pregando e nem pondo nada, eu estou dizendo para vocês que tem algo que exige fé e obediência. E quando o amado bispo começou a falar das vestes de linho, estas vestes incluem na cabeça um turbante. E eu me imaginei, se Deus falasse, as vestes de linho vão se manifestar agora. Igreja de Cristo, agora todos vão usar uma túnica branca e um turbante na cabeça. Eu olhei para o Senhor e falei, Senhor, o Senhor não vai pedir isso, né? Eu já andei a 2ª milha, eu pus um casaco, eu pus um vestido, prendi o cabelo, mas turbante não, né? E, amados, ontem nós vimos algo lindo, muito lindo. Foi um massacre para a carne. 2 das nossas preciosas irmãs não estavam da forma adequada para estar diante do profeta do Senhor. Elas tinham negligenciado as vestes da cabeça. E elas decidiram, falaram, não, nós vamos em obediência, nós vamos cobrir nossa cabeça para comparecer diante do profeta do Senhor. Essa é a regra. O que eu estou dizendo, obediência sem muito entendimento, viu, amados? E preparem-se para isso. Se a palavra diz que é de uma determinada forma, você tem convicção que é Deus, você obedece. Então, eu estou falando, eu estou vendo que há um confronto dentro de todos nós. Houve ontem. E as irmãs não acharam o chapéu. Se vocês viram como elas apareceram. A gente não conseguia nem parar de rir. Elas arranjaram um pano naquele shopping. Elas apareceram com um negócio desse tamanho.
primeira coisa foi um ataque de riso, sem dúvida, na hora que elas apareceram. Nossa, não dava para conter. Mas a segunda coisa que me ocorreu, elas verdadeiramente amam a Deus. Elas estão dispostas a estar ridículas. Parecer ridículas aos olhos dos homens, para obedecer a Deus. Nossa amada pastora Analice, ela está dizendo que há uma ordenança na palavra, que as mulheres se vistam como mulheres e homens se vistam como homens. É uma ordenança, isso está escrito no livro de Levítico. É um comando de Deus. A falha em obedecer isto é o que nós estamos vendo hoje. Hoje você olha algumas pessoas, você não sabe discernir se é homem ou se é mulher. Se é uma mulher amasculinizada ou se é um homem afeminado. É verdade ou não é? Se cortar um pouco mais o cabelo, você não sabe discernir aquele ser. Porque a calça se tornou padrão para todos os seres humanos. Então, não define mais se é um homem ou se é uma mulher. Aí, se a parte da fisionomia e do corpo mudar um pouco com a academia, né, a musculação, você olha, você não sabe mais discernir. Virou um ser que você não é indefinido. Amados, em tudo isto, a fé, enquanto ele falava das bênçãos verdadeiras, eternas, muitas vezes, para recebermos estas bênçãos, vamos passar por muita vergonha. Aí você vai entender o que é o vitupério de Cristo. E ele diz no livro de Hebreus, não sei se é nos últimos capítulos, talvez no 13, ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o vitupério de Jesus, a vergonha de Jesus, a rejeição. Saiamos fora deste mundo, levando em nós mesmos as marcas da cruz, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a celestial. Achou aí? E o cântico diz assim: saiamos fora do arraial, levando o vitupério de Jesus. 13:13, Hebreus. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a celestial. Saiamos a ele fora do arraial, levando o vitupério de Jesus. Pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a celestial, a celestial. Então, amados, em algum momento da nossa vida, nós vamos sair fora deste arraial e nós vamos trazer em nós marcas que demonstram a vergonha de Jesus, a rejeição de Jesus, a falta de adequação ao mundo de Jesus, o escândalo para o mundo
de Jesus em nós, as marcas da cruz, e isto vai se refletir nos nossos corpos e nas nossas vestes. Não por imposição, porque não é verdadeiro, mas por uma obediência que, mesmo sabendo que será ridículo, mesmo sabendo que vai ser criticado, desprezado, algumas pessoas olham até com nojo para nós, que é isso? E mal sabem eles que nós, no nosso coração, olhamos para eles e choramos e dizemos: Senhor, o que é isto? Corpos mutilados, corpos totalmente tatuados, sendo mudado, desnudado. Há uma diferença. Deus está agora manifestando os filhos de Deus, e eles saem olhando para a pátria celestial, mas com muita tristeza pelo que estamos vendo nos nossos dias. Amém. A verdadeira bênção nos faz renunciar, sermos aprovados, aplaudidos e reconhecidos, e abraçarmos o vitupério, a vergonha de Jesus. Amém. Pensem nisso. Se Deus, Ele não fez isso, amados, e eu sou a primeira a dizer graças a Deus. Se Deus dissesse para a igreja que vai entrar no arrebatamento, que chegou a hora dela se vestir na terra, com as vestes, de uma forma profética, com as vestes que ela vai ser arrebatada. Ai, será que alguém de nós ficaria? Você já veria o mundo inteiro apontando a luz, agora eles são uma seita mesmo, não agora. Então, nós oramos que o Senhor não nos peça isso, amém? Que o Senhor não peça isso. Mas uma coisa eu digo, os obedientes que entenderam, se eles entenderem que é de Deus, não sigam o profeta, não sigam a arcebispa, não sigam o bispo Conrado. Tenham uma conexão com Deus suficiente para te confirmar que vem dele. Aí, você pode ir até o fim, ainda que ninguém aceite. Você viu a Deus e Ele falou com você. É para pôr um vestido? Dentro de mim gritou, todo mundo gritou. É um vestido, pronto. O assunto encerrou, bateu o martelo. É assim, Senhor? Agora que eu percebi que quem não queria era eu, agora acabou esse reino das trevas aqui, acabou. Amém? Então, amados, hoje é um dia muito especial para nós estarmos nos arrependendo de tudo aquilo dentro de nós que resiste ao padrão de Deus. Tudo aquilo em nós que está arraigado o padrão do mundo, o padrão do homem. Vamos reconhecer diante de Deus, como eu reconheci um dia, que o inimigo de Deus não estava fora de mim, estava dentro de mim. E Deus me suportou desde 96 até 2015, me vestindo como eu queria. Para finalmente, com muito cuidado, com muito amor, para não me perder, Ele falou tão delicadamente. Então, amados, muitos, a grande maioria da igreja, tem amado a Jesus até o ponto em que Ele não interfere com o que você faz, com o que você fala, como você se veste, onde você vai. Este Jesus eu quero, e é este o falso Jesus que está na igreja. Quando agora o verdadeiro se manifesta e fala, eu tenho um padrão. E quando eu morri naquela cruz, eu dei início a uma nova raça de filhos de Deus nesta terra, que vão entender o padrão do céu e vão se adequar, mesmo sabendo que eles vão ser rejeitados por todo mundo. Pessoas que antes eram importantes para você. Um chefe, um amigo chique, uma amiga elegante e chique. Tem pessoas que elas são formadoras de opinião. Quando estas pessoas virem você vestida, ou
se comportando da forma como Deus agora está te ensinando, estas pessoas vão te criticar, te caluniar na frente dos outros, vão te desprezar. Aí você vai sentir a dor. Então ora diante de Deus antes que uma coisa tão pequena para nós, mas que é tão importante para Deus, possa te tirar do reino de Deus. Implora, Senhor, eu me arrependo agora por tudo aquilo que está escondido dentro de mim, que é inimigo teu, que é inimizade contra ti. Senhor, eu sei que o teu reino e o teu padrão é totalmente, diretamente oposto ao mundo. E à medida que eu andar contigo, Senhor, eu vou me tornar um ser repugnante para esta terra. Eu vou me tornar um ser repulsivo a esta terra. Eu vou me tornar um ser rejeitado por todos. E eu quero, Senhor, te pedir que tenha misericórdia da minha alma. Destrói este inimigo teu dentro de mim, para que eu possa agora receber a verdadeira bênção da verdadeira fé, que olha o invisível e por amor ao invisível decide passar por todo o sofrimento diante deste mundo visível e temporário. Eu me arrependo, Senhor, por tudo aquilo que eu ainda resisto. Eu sei, meu Pai, que não há mais tempo. Eu sei, meu Pai, que muitos de nós, talvez, vamos partir desta terra antes do arrebatamento. Nenhum de nós sabe, Senhor, se o Senhor apenas nos chamou aqui hoje para nos arrependermos e amanhã estaríamos contigo, Senhor, estaríamos fora desta terra. Dá-nos, Senhor, o temor de entender que a nossa vida nesta terra é como um sopro, é como uma neblina, é passageira. E tem misericórdia da minha vida. Não me deixe perder a eternidade eterna por um momento passageiro que nunca mais existirá. Senhor, eu creio que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo foi totalmente poderosa, não apenas para destruir o pecado em mim, mas para destruir o pecador, o filho da serpente, e agora me fazer nascer de novo da água e do Espírito, aonde eu possa agora considerar as bênçãos eternas, que jamais acabarão, que o Senhor colocou para aqueles que o amam. Agora eu possa recebê-las, porque elas serão reais para mim. Muitos não receberam as bênçãos, eles aguardaram e resistiram até o fim. Senhor, dá-me poder para resistir a tudo, mas principalmente o mais difícil, o desejo de aprovação do homem e do mundo. Neste momento, eu renuncio pela fé todo o desejo de aprovação do homem, todo o desejo de reconhecimento do homem, todo o desejo de aplauso do homem, e eu abraço o vitupério, a vergonha de Jesus, a rejeição de Jesus, seja com a minha vida ou com as minhas vestes, nas minhas escolhas, seja o que for, para que eu possa herdar as maiores bênçãos, que são as bênçãos eternas. Um dia, aqueles que olhavam para mim e diziam: você é louco, essa mulher é louca, eles vão entender com muita dor que os loucos foram eles. Senhor, nós estamos sendo loucos por pouco tempo, loucos por amor a Cristo, mas os loucos deste mundo, eles serão loucos eternamente. Obrigado por Jesus, obrigado pelo novo nascimento, obrigado pelo Espírito Santo que me mostra a eternidade e me faz morrer para mim mesmo, para me vestir como Tu queres, para falar como Tu queres, para eu andar e conduzir a minha vida como Tu queres, até que eu seja totalmente rejeitada pelo mundo e pelos homens,
mas totalmente aprovada e abraçada por ti, em nome de Jesus. Amém. Este é o maior milagre e a maior bênção. Amém. Vamos celebrar os milagres visíveis. Sim. Amém. Amados, nós estamos nos lembrando aqui de um pedido de oração muito urgente e que nós estamos em unidade com os nossos amados irmãos no Rio Grande do Sul. Para aqueles que não sabem, amados, no dia 1º de junho do ano de 2023, o profeta do Senhor, ele decretou um juízo sobre toda a terra para todas as nações que não se arrependeram. O Senhor mostrou para ele grandes inundações vindo sobre a terra. E ele via cidades inteiras debaixo das águas. E ele via muitas pessoas morrendo. E ele falavam, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. Arrependam-se. E no fim ele ainda falou, o Quênia não será poupado, porque o profeta do Senhor está no Quênia, há um grande avivamento, porém não é 100% da nação. Há um povo também naquela nação que resiste ao verdadeiro evangelho. Então, o profeta do Senhor, no dia 1º de junho do ano de 2023, ele profetizou, e o que nós estamos vendo nas notícias, amados, a palavra de Deus se cumprindo muito rápido. Em menos de um ano, o Senhor cumpriu as palavras dele. Por quê? Uma boa pergunta que o profeta faz. Por que a palavra que sai da minha boca se cumpre? Alguém já parou para pensar? Ele pergunta para nós. Por que eu comando e o céu abre? Acaso sou eu? Por que eu comando pernas aleijadas para andar e elas andam? Acaso sou eu? Como é que uma perna morta, que está desconectada com o cérebro, os músculos estão mortos, não tem estímulo, você pega um pedaço de carne mole assim? Como? Não sustenta o peso do corpo, tem vários tipos de paralisia. Sou eu ou a palavra que saiu da minha boca, diz o profeta do Senhor, vem de Deus? Este é o verdadeiro profeta e sempre foi Jeremias, Isaías, todos eles, Daniel, todos os verdadeiros profetas, eles não falavam deles mesmos, Deus usava a boca deles. Então, quando agora, eu estou falando do juízo, tem uma celebração lá. Quando agora você abre o noticiário, é chocante. Amados, eu fiquei chocada. Você coloca lá a inundação no Rio Grande do Sul, você começa a aparecer Alemanha, você começa a ver Dubai, você começa a ver Madagascar, você começa a ver na Turquia, você começa a ver em vários lugares no Texas, no Quênia, e finalmente no Quênia. Amados, você olha e fala, não, Deus falou. Então, se ele está falando, arrependam-se e se preparem, porque o Messias está vindo. Isso é apenas uma pequena amostra do que está acontecendo. Mas lembre-se de uma coisa. Eu sempre tive essa convicção. Se Deus decidisse trazer um terremoto sobre o Brasil, quantas vezes na adoração nós meditávamos isto? Se Deus trouxer um terremoto sobre o Brasil, você acha que vai tremer a do meu vizinho desse lado, vai tremer a vizinho do lado, o da frente, o de trás, e nada vai me acontecer? Não. Nós sempre tivemos convicção que nós iríamos passar juntos. Mas a diferença é como nós vamos passar. Nós vamos passar nos arrependendo, reconhecendo que merecemos o castigo de Deus e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a suportar tudo até a vinda dEle. A falsa igreja diz que nada vai te acontecer. Resultado, quando acontece, o que acontece? Eles abandonam a Deus.
perdem a fé. Mas aqueles que estão aqui ouviram o que Jesus disse: neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. O melhor vem depois. Aqui vai passar. Sejam bons ou sejam maus os seus dias aqui, eles vão passar. Mas os dias da eternidade serão eternos. Vamos garantir estar com o Senhor naquele dia. Para isso ele foi para aquela cruz. Vamos então levantar um clamor pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti agora, Senhor, colocamos a vida de cada um dos nossos preciosos irmãos, Senhor, do Rio Grande do Sul, as almas, Senhor, que estão passando ali por aquela aflição, Senhor, de hoje ter uma casa, amanhã não tem, está tudo alagado, Senhor. Pai, clamamos a Tua misericórdia, Senhor. Clamamos também que o Senhor derrame sobre a terra do Rio Grande do Sul, Senhor, o verdadeiro arrependimento neste momento. Clamamos, Senhor, que a Tua misericórdia os alcance, porque, Senhor, é a Tua misericórdia, é o Teu amor quem nos conduz ao arrependimento. Meu Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor esteja dando a cada um que está passando por esta aflição o reconhecimento de que ainda assim Tu és Deus, de que Tu estás Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós vimos aqui em Hebreus 11, os cristãos da igreja primitiva, Senhor, que passaram por tantas aflições, mas não negaram o seu nome. Então, o que nós clamamos e podemos clamar, Senhor, com mais ênfase no nosso coração é, Pai, que nenhum daqueles que são teus, meu Deus, e que estão passando por esta aflição, neguem o teu nome, te abandonem, se entristeçam contigo. Não, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, que os livres das enfermidades, que as enchentes trazem também. Clamamos a Ti, Senhor, que Tu estejas sendo o provedor deles, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, aqueles de coração que é aberto para doar, para ajudar, para ir e ajudar a resolver as situações que vão acontecendo, Senhor, por conta das inundações. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, a permanecer firme através das tempestades, através das tribulações, Senhor, sabendo que a leve e momentânea tribulação que passamos nesta terra produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós os abençoamos, declaramos sobre a vida deles, Pai, a Tua paz, que excede todo entendimento e que só o Senhor pode dar. Declaramos a salvação eterna, as bênçãos eternas da salvação de Cristo Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Que eles sejam levados para mais perto do Senhor, que ouçam o verdadeiro evangelho e sejam transformados, sabendo, amados, que o dia mau pode bater à nossa porta a qualquer momento. Hoje é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser São Paulo. Então vamos clamar ao Senhor que nos ajude a permanecer. Amém? Estamos mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor, que meu
na ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que meu na ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Shalom, 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 amados. Aleluia. Glória a Deus.